gestores também usar bem essa ferramenta, né? O que nós percebemos? Que de uns tempos para cá, houve uma necessidade de preparação de profissionais para atuar de uma maneira mais consciente em relação a isso. Alguém fez a conta lá atrás da viabilidade do carro, a mesma conta que eu fiz pra turma. Fez a conta pro carro, falou, dá dinheiro, é o futuro, e ao longo do caminho, alguém teve que olhar para fora e falou, peraí, tem um pote de ouro chegando e tem um tal do fear of missing out. Se a gente não entra, alguém entra. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E no episódio de hoje, um episódio muito legal. Nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de gestão, nós vamos falar de empresas, vamos falar de finanças, de controladoria. São assuntos riquíssimos. Cada vez no mundo que vivemos hoje, no mundo de muita competição, esse é um tema super importante para que as empresas possam continuar crescendo, se desenvolvendo de forma sustentável, alcançando os resultados previstos, gerando lucratividade para os seus acionistas, gerando benefícios para os seus colaboradores e para os seus clientes. Só que tem uma ferramenta que é muito importante nesse negócio aí, planejamento e análise financeira. E nós vamos mergulhar nesse mundo hoje aqui do gestão de negócio para tratar com dois especialistas nesse assunto, gente que entende do negócio, que tem negócio, que aplica no dia a dia, que atende cliente, que dá aula sobre isso, e eu espero que vocês aproveitem muito o episódio de hoje, porque vai ser riquíssimo. Vamos lá, eu estou hoje aqui com o Camilo Cotrim, administrador pela PUC Goiás, mestre em contabilidade pela FUCAP Business School, especialista em gestão organizacional pela Franklin Covey, CEO da Elevate Inteligência e Negócios e também coordenador do MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas aqui no IPOG. Seja bem-vindo, Camilo. E estou também com o Pedro Roriz, que é administrador formado pela USP, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, foi controller em grandes empresas como a Gafor e o Itaú Unibanco e é sócio fundador da TAG Business Solutions, também professor aqui no IPOG, nos cursos de Controladoria e Finanças. Muito obrigado por aceitar o convite para falar desse tema super importante que, da minha parte especial aqui como CEO do IPOG, eu vivo ele o dia inteiro, eu uso isso o dia inteiro, né? E eu acho que vai ser um papo bem legal para a gente poder aprofundar nesse tema e levar para a nossa audiência. O que a gente pode aprender sobre, especialmente hoje, análises, planejamento e análise financeira e gestão de negócios com vocês. Camilo, quero te dar as boas-vindas e palavras introdutórias. O que nós vamos falar hoje aqui sobre isso? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? É importantíssimo essa simbiose que existe entre o mercado e a escola, né? E nós vamos cumprindo aquela tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente consegue levar esse entendimento, esses assuntos mais quentes, né? Para o mercado, para os nossos alunos e também para os empresários como um todo. Falar de FP&A, né, para traduzir um pouquinho sobre o que é esse termo, um termo que está recentemente bem falado, trazer um pouco de conhecimento, né, para que as empresas possam também usufruir disso e os próprios gestores também usar bem essa ferramenta, né? O que nós percebemos? Que de uns tempos para cá, houve uma necessidade de preparação de profissionais para atuar de uma maneira mais consciente em relação a isso. Por exemplo, nós tivemos aí o advento da pandemia, que foi aquela tragédia, seguido por uma guerra, né? E em seguida nós tivemos aí um contexto político bastante conturbado, né? Isso trouxe uma série de consequências para dentro dos negócios, e um deles é o endividamento. Então o FP&A, ele nada mais é do que uma boa prática, né? Um pouco mais sofisticada, um pouco mais robusta, para que se observe o negócio na sua trajetória como um todo. Então, o caminho é fazer um planejamento financeiro e uma análise financeira, enxergando de uma maneira mais completa, mais numa visão do todo, né? Mais larga, mais clara, mais profunda, né? Como é que nós vamos conduzir a empresa para um caminho melhor. E esse caminho melhor tem que redundar na última linha. O bottom line tem que subir. Temos que entregar um lucro melhor.
Então, essa questão de trabalhar boas práticas de gestão financeira, trazendo esse contexto da empresa que está inserida num ambiente cada vez mais caótico, né? É importante que nós sejamos conscientes dos movimentos e ajude as demais áreas da empresa também a ter uma compreensão de onde a empresa está indo. Legal, legal, Camilo. Pedro, seja bem-vindo, obrigado também por aceitar o convite. Pode ir emendando aí, por que que esse é um tema tão importante? Você que é empresário, você que já trabalhou em grandes empresas nessa área financeira, que também dá aula sobre o assunto, por que que esse é um tema que tem que estar na pauta dos gestores, dos administradores, dos CFOs, dos CEOs? Por que que é tão importante isso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Falar sobre esse tema para mim, na verdade, é um favor que vocês fizeram para mim, me convidando para estar aqui, né? A gente adora essa conversa. Se a gente tivesse 10 horas aqui, a gente ficaria aqui o tempo todo. Ainda mais com um parceirão, que é o Camilo, um grande amigo. E com essa, eu queria também dar um salve para a equipe de apoio, o Bruno, o Itamar e todo mundo aí. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Essa pauta de planejamento nunca foi, diria eu, tão relevante, porque os negócios nunca foram tão confusos. Se a gente começa a observar nos últimos 10 anos, talvez, a competição deixou de ser óbvia. Então, de repente, uma competição de um grande banco hoje no Brasil, tradicional, não é um banco digital, é o Mercado Livre. Se a gente começa a analisar os grandes competidores de material de papelaria, seja a Faber-Castell, por exemplo, com lápis, não é mais o lápis chinês. É a Apple, com os aplicativos do iPad. Então, as cadeias deixaram de ser óbvias. Se eu não tenho alguém com os olhos para fora do negócio, entendendo dinâmica de negócio, entendendo as correlações ou sentindo os sinais que estão chegando e traduzindo isso em política para dentro da empresa, eu estou completamente aberto à ameaça, a um novo entrante, a uma disrupção, e eu não estou minimamente preparado. Além disso, tem uns fatores externos que o Camilo trouxe, guerra, endividamento, pandemia, que a gente não sabe se tem outra ali no corredor logo à direita ou não, ambiente político no Brasil que está empolvorado. Então, quando a gente tem até ameaças bélicas dos nossos vizinhos aqui, Guiana e Venezuela, então a gente não sabe o que vai acontecer ali na lateral. Então, uma área de planejamento é só fundamental para que a gente tenha um mínimo de preparo para o mundo não óbvio. Eu diria isso. Quando a gente fala que o FP&A, a gente fala do F, do financial, do financeiro, a gente não está sendo justo com a área que é, na verdade, maior, mais ampla, porque é uma área de gestão e negócios. Então, não posso... Se eu ficar restrito à área financeira, eu estou fazendo um serviço à empresa que precisa se preparar em todos os âmbitos, né? Tem até um ponto aqui que eu queria trazer para essa introdução, que é a nova geração. Então, se eu, como área de FP&A, vou modelar uma área de planejamento financeiro, vou modelar um departamento comercial, vou ajudá-los a se prepararem com uma regra de comissão e não leva em conta o conflito geracional de uma turma que está chegando agora e não valoriza o tal do dinheiro da mesma forma como a velha guarda, e eu faço uma linha teórica super by the book, do que é comissão flat, por exemplo, uma comissão fixa para todo mundo de todas as formas, eu desmotivo um lado e motivo o outro, só que o outro, a velha guarda, essa turma nova é a força de trabalho que está chegando. Então, se eu, em FP&A, não tiver um aspecto humano na minha composição de análise, eu fico na prateleira, só não desço para a rua. Não é só números que a gente está falando, obviamente, né? Porque os números são um meio de se mostrar alguma coisa, mas no fim do dia são as pessoas que fazem as coisas, elas têm a interpretação, as decisões são tomadas por pessoas, elas que têm que fazer a leitura, e eu já jogo essa bola aí pro Camilo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Camilo, de leitura, né? Eu tenho um livro leitura dos números, mas para falar de leitura dos números, quero falar também de um livro que me marcou muito, um livro muito simples, do Rancharan. É um livro que ele fala What the CEO Wants You to Know. O que o CEO quer que você saiba. Eu recomendo essa leitura para todos aí. É uma leitura muito simples. Ele conta um pouco a história dele, o Rancharan, né, uma grande referência na gestão de negócio no mundo inteiro, conselheiro dos maiores CEOs do mundo. E ele conta um pouco a história de quais são as coisas que todos os CEOs em comum têm que olhar, né? E ele fala de 5 coisas importantes lá no livro, e ele conta essa história dessas 5 coisas, e ele faz um vínculo de que ele, quando era menino, lá na Índia, na loja de sapato e calçado do pai dele, o pai dele olhava para essas 5 coisas, e depois, quando ele estava na mesa do Jack Welch, eram as mesmas 5 coisas. E que coisas são essas?
está dentro do nosso assunto. Crescimento, que é receita, vendas, né? Margem, bottom line, você falou aqui. Ele fala de caixa, né? Você vai falar um pouquinho para nós. Velocidade dos negócios, ou seja, o quanto que você consegue gerar mais resultado com os mesmos ativos. Então, isso pode ser girar o estoque mais rápido, aumentar o ticket médio numa loja, por exemplo, que a mesma loja poder vender mais, um same-store sales, coisas assim, né? E fala do cliente, são 5 coisas. Eu não vou dar tanto spoiler assim, mas agora eu jogo a bola para você para falar dessa leitura, né? Assim, então, no fim do dia, são as pessoas que fazem a leitura, as que tomam as decisões. Então, como é que é isso, né? Então, o número está ali, ele é frio, ele mostra uma realidade. E como é que é isso no dia a dia do empresário ou do gestor? Como é que ele tem que administrar isso? Me conta um pouco das suas experiências, o que você tem visto. Vamos entrar por essa linha aí, aproveitando o conflito geracional aí do Pedro. Na verdade, os números, eles só retratam o que a empresa faz, o que os departamentos fazem. E as pessoas sempre são aquelas que fazem a grande entrega. Então, os números não fazem a entrega por si, eles são o produto final do esforço de todos nós, né, de uma maneira alinhada, de uma maneira organizada. E eu penso que o nosso caminho é de fazer com que as pessoas compreendam que cada vez mais essa geração de valor, gerar valor para a empresa, é o aspecto que no frigir dos ovos vai elevar aquele profissional para a carreira dele, para que ele possa, de uma maneira consistentemente técnica, né, conseguir replicar esse sucesso onde ele for, né? Então, nós temos que absorver bons princípios, igual você trouxe o approach do Rancharan, né, o que o senhor quer que você saiba, e ele tem um outro livro muito bacana também, que eu recomendo, chamado Crescimento Lucrativo, onde ele traz algumas técnicas também de como é que você pode fazer com que o lucro de uma empresa aumente, né? E tem uma outra leitura... Esse eu vou anotar. Tem uma outra leitura que também segue essa mesma linha, que é Dobre Seus Lucros. Esses livros são livros que, assim, deve ser de cabeceira para quem atua nessa área financeira como a nossa, né? E eu tenho percebido que nós estamos cada vez mais carentes de profissionais que consigam fazer leitura de números para tirar dali insights para o negócio. Então, quem hoje tem essa capacidade, quem desenvolve essa capacidade, está construindo um ativo de carreira, um ativo profissional que ele vai poder replicar onde ele for, né? Seja numa fazenda, né? Uma fazenda que se profissionalize, até um hospital, né? Então, penso que assimilar boas práticas, assimilar essa capacidade de fazer uma leitura dos números, né? Hoje nós estamos aí numa era onde os bancos de dados hoje estão sendo uma boa fonte de informação, cada dia mais plástico, cada dia mais necessário fazer esse tratamento das informações para que a gente possa fazer a leitura e ali encaminhar para que lado que a empresa vai ser conduzida, né? Eu gosto de usar sempre uma expressão que nós devemos estabelecer metas desequilibradas. O que é isso, metas desequilibradas? Em geral, a gente vê as empresas estabelecendo crescimento em faturamento de 20%. Nós temos que entrar no detalhe do número, fazer aquela leitura sutil e perceber que nós temos que gerar o desequilíbrio na meta. No frigir dos ovos é 20%, mas eu tenho que procurar o lucro, procurar o giro, né? Procurar o lucro como? Quais clientes trazem lucro? É o cliente pequeno, é o cliente médio, é o cliente grande? De qual região vem esse lucro? É do Centro-Oeste, é do Nordeste, é do Sul? Ou seja, se a empresa atua a nível nacional, nós precisamos saber qual das regiões tem esse potencial de trazer lucros maiores, né? Quando nós olhamos para dentro dos SKUs da empresa, o mix de produtos, quais são os produtos que trazem realmente lucro? E quando nós fizermos o estabelecimento de metas, essas metas precisam ser desequilibradas, ou seja, crescer muito mais nos produtos onde o lucro acontece, crescer muito mais nos clientes onde o lucro acontece, crescer muito mais nas regiões onde o lucro acontece e tirar a força de onde o lucro não está acontecendo. Então, não é aplicar de uma maneira linear, homogênea, né? Vamos crescer 20% e mete a meta igualzinho para todos. Isso vai levar a um crescimento como se você tivesse engordado e a sua roupa crescido. Nós queremos uma modelagem, nós queremos fazer com que as curvas, né, o tornear, a sedução da empresa, ela venha por esse desempenho mais inteligente, um desempenho mais direcionado,
né? E isso, essa pessoa, esse profissional que atua com FP&A vai poder contribuir com isso porque ele está ali com os dados na mão, fazendo uma leitura do negócio e principalmente fazendo um papel de bilíngue, né? Ele falar a linguagem do CEO, dos executivos e também falar a linguagem dos gerentes, do chão de fábrica, criar esse permear de linguagem para orientar para onde as empresas vão, né? Na verdade, preparar as informações, ajudar nas análises, conduzir o negócio para os objetivos e suprir as informações para o CEO, para o CFO, para o CTO e para esses Cs da vida, né? Profissional do mundo dos negócios, para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis. Então, preparar as informações para que os executivos tomem as boas decisões, para que os acionistas tomem as boas decisões, para que o conselho de administração tome as suas boas decisões. Legal, eu queria passar com o Pedro, mas interessante o que você falou, o Camilo, sobre a análise e o planejamento, né? Quer dizer, essa combinação de fazer a análise, que é a leitura, e eu sempre comento com os meus times aqui, né, assim, que é muito importante você saber fazer análises, né, que analisar é comparar as coisas, né, você fazer comparações, né, você falou quem dá mais lucro, quem dá menos lucro, é ter o ranking das coisas, né, a curva ABC do lucro ali que você estava falando de comparar crescimento, quero aumentar 20%, então analisar é ver quem cresce mais, quem cresce menos, né, onde que está tendo esse crescimento, você compara um período com o outro para ver o crescimento, né, analisar é poder comparar quanto que aquele fator ali participa no todo. Então, a análise envolve vários elementos, que é um pouco dessa leitura que eu acho que você trouxe, e aí o planejamento ser coerente com essa análise, né? Que não é uma coisa nem não. Achei interessante. Aí, Pedro, eu passo para você. Então, dado esse desafio de ter que combinar essa capacidade de analisar, então, assim, que habilidades são essenciais para um profissional atuar bem nessa área? Eu diria que na parte de análise, a conversa não a gente está falando de comparação aqui, a conversa não é escolher qual indicador, é escolher qual não utilizar, porque tem tantos. É tão fácil se perder no excesso de informação, então quais são os 2, os 3, os 4 principais que vão ressonar, vão fazer sentido com a estratégia pré-definida. Agora, as organizações, e eu já respondo a parte de planejamento, as organizações estão cada vez mais ambidestras. Então, a gente tem que fazer o que o negócio é bom hoje, buscando eficiência, e aí sim os indicadores são fundamentais, e o cara de planejamento, o cara de FP&A é o maestro, ele cria o plano de trabalho, cria as metas desequilibradas, o Camilo falou muito bem, e a gente persegue como organização, ele vai com bumbo, batendo bumbo, persegue como organização aquele alvo, bacana. Mas do outro lado, na ambidestria, eu tenho que me planejar para fazer o que eu não faço bem hoje. Eu tenho que revolucionar meu negócio, eu tenho que pensar a minha próxima disrupção. E o FP&A para aí é importante, sim, na parte de planejamento. O cara de planejamento, para ajudar na ambidestria, ele tem um ativo, e só um, credibilidade. Como tem vários caminhos pela frente para serem perseguidos, e não é óbvio qual é o melhor, não é simples pressupor qual é o melhor, esse cara tem que ter quilômetro rodado, tem que beber de várias fontes, e eu brinco em sala, é muito bom ir pro trabalho ouvindo música, eu adoro, eu sou pianista, eu acredito em música. Mas a gente tem que mudar o mindset e começar a ouvir podcast. E não é daqui, não é da turma que a gente tá acostumado, ouvindo de futebol, é gente de fora falando de mercados específicos, mercados às vezes os quais a gente está inserido como empresa, como empresário. Para entender, começar a capturar alguns sinais, para que a gente consiga aplicar numa modelagem não óbvia a parte de planejamento. Alguém tem dúvida que a AI disrupta todos os mercados das pessoas que estão nos ouvindo? Então, eu, enquanto cara de FP&A, preciso, na pauta de planejamento, entender como o meu mercado e quando o meu mercado será disruptado por AI. E aí eu começo a me preparar. Se a gente está falando de uma empresa de serviço, por exemplo, as aplicações são óbvias, são gritantes, já estão acontecendo. Se eu falo de uma indústria com cadeia de produtiva pesada, puxada, nem se fala, então. Roteirização, nem se fala. Vigilância, o que já tem de aplicação? Na área médica, né? Todo mundo assistiu a revolução que foi de 2, 3 meses atrás. É muito recente. O que foi o Vision Pro da Apple, por exemplo, para cirurgia de alta complexidade. Então, a gente já tem nos Estados Unidos o médico cirurgião cardíaco fazendo cirurgia, vendo a anatomia do corpo que foi mapeada por exame ali na frente dele. O que isso faz
para um segmento de plano de saúde. O que isso faz para hospitais? Como é que eu posso pensar nesse segmento de saúde, por exemplo, em 2027, depois de 3 anos, não 3 meses? Mas como é que você conecta aí? Desculpa te interromper, que eu acho que aí tem uma discussão legal. Como é que você está conectando essa questão da pessoa o cara dessa área de FP&A, está olhando para esse mundo que está se transformando em inovação, no dia a dia dele ali, que é do Excel, né, do BI dele ali, para ele olhar. Conecta aqui, ajuda a nossa audiência a entender como é que esse profissional tem que, ao mesmo tempo que olhar lá, como é que ele traduz para o dia a dia dele aqui essa visão. O FP&A, que é de Excel e de BI, hoje está morto. Ele precisa expandir a skill dele de negócio. Vamos entrar nesse assunto. Ele tem que ir para a rua. O FP&A já deu certo lá atrás, o FP&A de ar-condicionado de Excel. O FP&A que não desce para operação, que não entende, não conversa com os pares, que não sente a rua, esse cara está morto. Ponto 1. Ponto 2, ele está sempre atrás de todos os pares dele, porque ele tem que olhar para fora, o mundo é muito VUCA, o mundo é muito maluco ali fora, e quem consegue olhar só para dentro como um cara de operações, quem consegue olhar para dentro como um cara de logística, que tem já um pezinho lá fora, tá muito mais confortável, vou colocar entre aspas aqui esse conforto, porque o cara tem que ler mercado. Então, o sentimento tem que ser, do cara bom de FP&A, moderno de FP&A, tem que ser, não sou o suficiente, tem que buscar conteúdo. Legal. É um cara que tem que devorar conteúdo, porque ele está sempre atrás. Os movimentos são imprevisíveis e todas as cadeias estão sendo disruptadas. Vamos fazer um exercício nosso aqui. Sou uma empresa de logística, escolhe o segmento, ou de educação, ou de gestão, no Rio Grande do Sul, com a tragédia que a gente está vivendo, com a destruição do estado inteiro. Como é que vai ser ano que vem de vendas? Como é que eu me adapto? Sou uma empresa de educação como IPOG e tem um lockdown. O IPOG fez assim, foi brilhante na gestão dele de pandemia para virar curso online. Ele amanheceu online. Virou modelo. Virou modelo. E quem não fez isso? Tem como prever uma pandemia? Claro que não. Mas eu posso pensar em cenário. Então o mundo está caminhando para um digital. Se eu já não tivesse feito, eu IPOG, não tivesse feito uma tarefa de casa pregressa, eu não ia fazer essa virada instantânea. Alguém olhou um sinal lá atrás, começou a se preparar aqui dentro. Como é que a gente traz para a prática? Promovendo fórum, promovendo modelagem, buscando recurso. Essa pauta de FP&A é importantíssima. É um cara que busca recurso para pensar em 80-20, deixa o 80 no que a gente faz hoje, vamos pensar em 20 no que a gente ainda não faz. Vamos criar grupo de discussão aqui dentro. De se conectar com startup de segmento, para ver o que está acontecendo no segmento. Se conectar com redes, para a gente entender o que concorrentes estão fazendo. Isso é super importante. Então, o cara de FP&A de Excel e BI, esse cara morreu. Então, em resumo, o que você está dizendo é, olha, óbvio que essas habilidades técnicas, essas habilidades ferramentais, então elas são né, o básico, né, o básico. Agora, o cara que vai se diferenciar é a pessoa que está bem informada, que está super conectada, fazendo networking com seus pares, entendendo como que a operação acontece no dia a dia, para que ele possa, ao entender isso, traduzir para as modelagens que ele faz, não é? E aí para as projeções ou para as próprias análises causais que ele está buscando na leitura que a gente estava conversando aqui, como é que eu interpreto os números, ele poder dar uma melhor recomendação aí para os seus gestores. Não é isso, Camilo? Eu vi que você queria fazer um Na verdade, ponto aí. eu estou me deliciando aqui com esse papo, né? Mas eu havia feito um comentário no começo, falando que nós temos que desenvolver uma visão clara, larga e profunda. Eu gostaria de explicar um pouco sobre isso. Uma visão clara é nós não termos dúvidas em relação ao que a empresa vem conseguindo atingir. Tem algumas empresas que ainda sofrem com seus números, ainda não conseguem chegar e ter uma clareza, uma certeza do que o negócio dele está realmente acontecendo em termos de números. Ou seja, tem empresas que não conseguem fechar DRE. Essa é uma realidade do mercado. Uma empresa que não consegue fechar DRE, ela não sabe se pequena, média ou grande, acontece. Você encontra empresas médias já maiores, assim, que se embananam nesse básico. Capital aberto, viu? Inclusive, de vez em quando, dá umas chiadinhas no mercado, algumas de capital aberto, né? Tem alguns problemas aí de contabilidade criativa, né? Então, nós podemos dizer que esse problema ele precisa ser sanado, ou seja, nós temos que ter essa visão clara do negócio como um todo. Larga, que nós queremos dizer, é ampla, né? Tentar enxergar um pouco mais esse futuro. E profunda é enxergar os detalhes que acontecem dentro do negócio. E aí eu queria puxar um gancho no que o Pedro havia iniciado e você fez a pergunta. Quais habilidades que o profissional tem que desenvolver?
a capacidade analítica, né? Porque os números vão estar disponíveis e hoje nós temos uma fartura de números, né? Com o advento das tecnologias que chegaram para nos apoiar. Predominantemente, eu acredito muito no BI, tanto é que sou sócio de uma empresa que atua nesse segmento. Muito né? pouco, senão. E nós preparamos as informações para as empresas consumirem com essa conotação. Então, essa percepção profunda significa entender a fundo os departamentos. Por exemplo, no atacarejo, um dos nossos clientes é um atacarejo de porte, né? Um atacarejo aí que fatura bilhões. E eles entenderem o que eles estão perdendo todos os dias de ovos, o que eles estão perdendo de couve, o que eles estão perdendo de peixe, o que eles estão perdendo de bebida. Ou seja, a perda é um fator muito decisivo na composição do lucro. Senão você tem lucro na ponta, mas vaza na perda, não adianta muita coisa. Bom, então esse largo, claro e profundo é nesse entendimento. Na clareza da gente ter certeza dos nossos números, na largura, na amplitude que a gente tem uma visão de médio e longo prazo, não só de curto prazo do negócio, e da profundidade é o detalhe dos departamentos, porque ali é um conjunto de atividades que a empresa presta com a finalidade de lá no frigir dos ovos, ela ter lá seus resultados. Mas eu gostaria de dar ênfase também à questão da comparabilidade. A comparabilidade ela vai trazer um método, uma maneira de organizar os dados daqueles que vão fazer a leitura dos dados. Então, fazer a comparação do presente com o passado. A primeira comparação que se faz numa empresa é comparar o que ela está fazendo no presente com o que ela fez no passado. Né? Março de 2024, como é que foi se comparado com março de 2023? É um primeiro nível de comparação. O segundo nível é fazer a comparação do presente com o futuro. Essa empresa fez um planejamento estratégico e um planejamento financeiro. Né? Ali nós tínhamos números grandes e números detalhados. Então agora é hora de checar se aquilo que nós havíamos planejado, se nós batemos ou não as nossas metas. Importantíssimo, tanto é que quando não se bate meta 1, 2, 3 meses seguidos, provavelmente aquele profissional não vai perdurar na atividade que ele está ali prestando. Né? Então essa segunda comparação é muito importante. Temos uma terceira comparação, que é a comparabilidade interna. A comparabilidade interna é quando eu tenho ali 15, 20 empresas do mesmo segmento, né? É o que nós chamamos de lojas comparáveis, ou empresas comparáveis, ou unidades comparáveis. Temos aqui na nossa região um cliente que ele tem 15 unidades de radiologia. É o conglomerado deles. Nós comparamos umas com as outras. Para que isso? Para que haja polinização do conhecimento. Para que nós possamos aprender com as ilhas de excelência, aqueles que estão acertando, e transferir esse know-how para daqueles pontos importantes que os outros não estão percebendo. Então, essa troca de informações, essa troca de know-how, ela tem que acontecer de uma maneira consistentemente forte, né? Com o RH dando suporte. Por quê? Todas as vezes que eu tenho uma distância muito grande entre o melhor e o pior, cabe treinamento. Todas as vezes que você perceber esse distanciamento, né, seja na venda, seja na logística, seja na produção, se eu tenho ali vários jogadores da mesma função e eu tenho um melhor e um outro tão frágil, tão fraco, é sinal que tem muita coisa que esse melhor está fazendo que precisa ser transferido via know-how para os demais. Isso tem que ser manualizado. Temos que pegar essas boas práticas, temos que sistematizar esse conhecimento, né, para repassar de uma maneira organizada para os demais. E temos um quarto nível de comparação, que é a comparação com o mercado. Eu preciso olhar para fora. E nós vamos chamar isso de uma maneira agradável, né, bonita, né, de inteligência competitiva. O que é inteligência competitiva? É não olhar só para mim, é olhar para o que está competindo comigo, para o que está fora. Então, pegar as informações, as métricas médias do setor, tá? Lucratividade. Qual é a minha lucratividade? Comparando com a lucratividade dos outros players do mesmo ramo, do mesmo porte, mais ou menos. Isso vai trazer para nós muitos insights. Ao olhar para dentro, eu já fui melhor no passado, eu posso voltar a ser tão bom quanto eu era antes. Então, muitas empresas, por exemplo, cochilam no ponto e deixam o custo fixo subir. O que aconteceu? Um deslize, uma desatenção. Então, ali comparar o presente com o passado vai servir para essa finalidade. Também, né? Claro. E essa inteligência competitiva também vale a pena quando eu tenho acesso à informação de um competidor. Por exemplo, se você é uma empresa de capital aberto, seus concorrentes também são, seus competidores também são, essa palavra é muito mais agradável, né? Competidor, porque eu aprendo com ele, né? Eu não olho com aquele olhar
depreciativo, né? De rival, né? De rival, né? Então eu olho para aprender com ele. O que ele faz de bom? Quando você pega a DRE dele e coloca do lado da sua, transforma tudo em números relativos. 100% é o faturamento e não importa quanto ele fatura. Se é do mesmo segmento, dá uma comparação bacana para você saber em quais medidas você está fora do ambiente competitivo. Isso também é uma sistemática que traz uma ordem para aquele que está analisando os dados. E é isso. Legal. Ó, a gente ouviu uma aula agora do que é o Analytics do FP&A. Exato. Perfeito, o Camilo foi maravilhoso. Ele deu até o mapa da mina, para quem quiser implantar. E para quem não conhece FP&A, eu acho que esse é o feijão com arroz, é maravilhoso. E a gente vê tanta gente sem o feijão com arroz, né? O dia a dia é impressionante. Mas deixa eu E eu queria chamar a atenção, só um segundo, não. Eu queria chamar a atenção do planning nessa conversa. Vamos usar o caso do Camilo, o atacarejo, bilionário. Eu tenho que fazer esse feijão com arroz e olhar as 4 vertentes que o Camilo trouxe pra gente, sem dúvida nenhuma. E vamos olhar agora mercado, vamos pro planning. Eu olho para o que está acontecendo no país, o varejo tem crise. Inteiro em crise. Grandes players, ou fechando porta, ou entrando em RJ, ou buscando fundo para fazer funding, ou reestruturação de capital. Se eu não coloco isso na minha modelagem para 2025, se eu não observo um caminho, ou não ajudo a criar um caminho para disruptar o segmento que está em crise, ou para consolidação, ou para reestruturação de capital, ou para buscar novos meios, ou para digitalizar minha conversa de vendas, e aí para digitalização, para online, para e-commerce, eu vou ter que pensar em tributação, vou ter que pensar em logística, em armazenagem, é um outro jogo. Eu vou jogar um jogo diferente. Ou seja, eu estou pensando muito na frente do cara que está preocupado com a entrega da fruta, ou o cara que está preocupado com o funcionário do atacarejo, estou pensando em 2025, 2026. É o que eu falei, de estar sempre atrás. Você está sempre na desvantagem, porque eu tenho que modelar. E é difícil esse lado do planning. E o FP&A faz isso tudo. Mas eu vou te interromper aqui. Eu queria separar um pouco os dois mundos. Quero explorar um pouquinho a parte de análise e depois aprofundar com vocês no planning. Mas eu fiquei pensando aqui na parte de análise, né? Assim, tudo que a aula que o Camilo deu aqui agora, que ele falou bastante sobre todas as dimensões e as perspectivas da análise que são feitas, são para que posicione a informação para que o gestor tome uma decisão, né? Eu costumo usar um acrônimo aqui, que eu converso com o meu time aqui, chama de KD. Cadê os dados? Né? O KD, o C, o A, o D e o E. Né? O C de coletar todos os dados, o A de analisar, que é essa parte aqui, o D de decidir e o E de executar. Não adianta nada também você ver o número, tomar uma decisão boa, mas não executar bem. Acho que isso conversa também. Sim. Isso é o pós, né, lá depois. Mas olhando o A do análise, do cadê os dados aqui, eu vejo assim, vou pensar no pequeno empresário, no médio e no grande empresário. Às vezes as empresas grandes, elas têm um time grande assim, ou tem pessoas, né, com mais capacidade. Você pega o pequeno empresário, e eu tenho na família, né, pessoas próximas assim que têm negócios, que a pessoa é o empreendedor, é o cara do produto ou da venda e tal, é o cara do cliente, e ele tem um olhar mais distante para esse mundo dos números, né? Como é que ele pode começar? Que dica que a gente dá para esse cara que de repente está aqui, às vezes é até aluno, está aqui querendo, né, aproximar da gente, conhecer mais sobre esse mundo, para ele dar esses primeiros passos? Porque são tantas coisas que se pode analisar. O que é o básico que ele tem que fazer, que ele não pode deixar de fazer nesse mundo dessa análise financeira para ele começar a crescer? Tem tantos indicadores, são tantas as perspectivas. Qual é o básico que ele tem que fazer? Eu vou voltar lá nos primórdios, né? Nós tivemos um papa da administração chamado Peter Drucker. E ele dizia o seguinte: o que não se pode medir, não se pode gerenciar. Né? E hoje nós temos, sem medição, não há gestão. Então, qualquer que seja o porte da empresa, mas essas menores, elas precisam começar a se organizar internamente para ter informações. Se ele não tiver uma qualidade informacional, ele não vai conseguir tomar decisões que sejam minimamente técnicas. Aí eles vão chupar o dedo para ver para que lado que o vento está tocando para decidir. E não é bem assim. Nós temos que olhar para esses números. FP&A não são só números. Eles são essencialmente insights para se tomar as melhores decisões possíveis.
E isso é a proposta, né? É para isso que se tem a estruturação de uma área como esta, ou de um comportamento voltado a entender ou para que lado que o Titanic tá andando, né? Tá navegando, e tomar o cuidado com os icebergs do caminho, né? Senão a gente, até mexendo na trajetória, e de vez em quando a trajetória ela não é tão complexa assim. O ano passado, meados do ano passado, eu tive contato com uma empresa que está chegando no primeiro bilhão da vida dela, e é uma empresa que fechou o ano, né, com um pequeno número vermelho. Mas dá um desânimo você virar um jogo daquele porte, né, com um time gigante, né, e chegar ao final das contas com um número vermelho. Então isso é o quê? A empresa acabou de se tornar um monstro de comer dinheiro. Então ela perdeu sua eficiência, perdeu sua competitividade, e esse mercado em especial que estou citando é o mercado de varejo, que tem uma margem muito estreitinha, porque eles não têm muitos diferenciais competitivos. O produto que um tem, todos os outros do mesmo segmento também têm. Mas você está dizendo que, aí, saindo do pequeno aqui para o grande, que tem um erro aí de gestão financeira. Sim. Tem um erro aí. Tem alguma coisa que podia ter sido feita diferente. Isso. Quando não se acompanha os números, as medidas da empresa vão se perdendo. É como se... as comparações não são muito boas, mas você vai perceber que as pessoas muito bonitas vão perdendo os seus contornos, né, da beleza, um pouco por distração e um pouco também por comodismo, né? Porque você precisa ter uma certa disciplina para manter a competitividade, né? E isso é importante, você manter a empresa sempre sedutora, sempre competitiva, né? E aí você observa, o que fez aquela empresa fechar no vermelho? Foi uma distração no custo, ou foi o uso de dinheiro de terceiros? E por que se usa dinheiro de terceiros? É uma boa pergunta, né? Por que se usa dinheiro de terceiros? Porque talvez a operação cresça, né, sem eu ter capital de giro próprio para isso. Então, quando eu não tenho capital de giro próprio, eu não tenho autofinanciamento, ou não aplico bem esse financiamento, né? Porque contrair dívidas não é problema. O problema é contrair a dívida e você trabalhar com um ganho menor do que o juro desse capital que você está captando. Então, esse é o problema. Se você tivesse captando a 5 e performando a 10, sobrava 5 para o negócio. Agora, você capta de uma maneira desorganizada, capta em cima da hora, pega dinheiro caro, dinheiro não planejado, né? O que está acontecendo? Você está perdendo a sua eficiência. Então, muitas empresas perdem a sua eficiência por distração, por não acompanhamento dos seus números, né? Então, muitas vezes é uma questão de correção de alguns graus. 1 grau, 2 graus, já coloca no rumo certo novamente. Quer dizer, então, tanto o pequeno que eu estava falando aqui, quanto o grande, vai passar por esse problema, e mesmo no básico, mesmo lá no rancharão lá, receita, margem, caixa, mesmo no básico, né? Exatamente. É uma questão, você usou uma palavra que eu gostei aqui, você falou da disciplina, né? Eu acho que essa área financeira é uma área que exige também bastante disciplina, essa questão de você não perder o foco daquelas coisas essenciais e regularmente estar ali monitorando e conferindo se aquilo que deveria estar, que é o planning, né? Se aquilo que deveria estar de um jeito, realmente está. E aí eu entro no planning um pouquinho, que eu acho que é um assunto super importante, a gente falou bastante de analisar, porque quando a gente fala de planning, a gente está falando de orçamento, né? O orçamento da corporação, financeiro, mas também comercial, né? As empresas precisam projetar suas vendas, você estava falando de vendas aqui há pouco, né? Os seus custos e um orçamento de curto e de longo prazo, porque as empresas hoje precisam se enxergar mais adiante, né? Não só do ponto de vista do viver hoje, mas o que vai acontecer com o mercado, seus produtos lá na frente, né? Para onde como é que essa estratégia dela vai se desdobrar. E quando eu falo de planning, eu tenho assim, um pouco de experiência com negócios, né? Já liderando negócios há muitos anos. Eu vejo que as ferramentas mais comuns para se trabalhar pleno nas empresas realmente é o Excel. Né? O PPT faz o planejamento estratégico, né? O PowerPoint, né? Porque o PowerPoint é que move o mundo. Aí o Excel é o que freia, né? Porque aí você vê a realidade e freia, né? Então as pessoas usam muito, né, o Excel, mas está rolando agora recentemente com inteligência artificial, está chegando para nós, né,
saindo fora da área acadêmica e científica, né, ferramentas que ajudam a criar cenários com mais facilidade, que sempre foi uma dificuldade, assim, criar cenários, a não ser ali num Excel da vida e tal. Agora você pode estudar isso de forma mais rápida, mais dinâmica. E eu queria entrar um pouco nessa linha do planning com tecnologia. O que você tem visto aí, Pedro, que você pode falar, assim, para a nossa audiência sobre isso? Falar um pouco de planning, o que as tecnologias atuais estão permitindo que os gestores alcancem, façam de melhor, como é que eles se preparam melhor para olhar os cenários do futuro e fazer bons planejamentos, né? Planejamentos com metas que você chamou aqui de desequilibradas, né? Mas ao mesmo tempo realistas, né? Que não é só jogar número ali e pronto, e realmente estudar o caso da estratégia daquelas empresas. O que você pode falar aqui para a nossa audiência? Excelente. Boa pergunta. Eu quero começar fazendo um adendo na sua fala. Eu diria que orçamento é uma das ferramentas para a gente fazer planning, uma das. Mas assim como, por exemplo, o RH evoluiu e deixa os subsistemas tradicionais de RH e se torna um business partner, né, muito ligado à gestão, ajudando a gestão a tomar decisões de pessoas, a FP&A evoluiu e gruda nas áreas de negócio como um business partner, pensando em estudos de portfólio, por exemplo, em simulações de cenários, em construção específica de casos prováveis ou possíveis, ou que tem uma demanda para simulação, para uma área específica, uma rota nova, um produto novo, uma composição nova se fosse esse microfone, uma composição nova de materiais, e eu simulo o custo disso aqui, a estrutura de capital. Então, tem... Uma nova unidade de negócios, né? Um novo time de vendas, por exemplo, produtos novos. Agora, você tem as grandes curvas do mundo, curva de Philips, a curva de Sharpe. A conversa é, quanto mais se usa uma tecnologia, mais barata ela fica. Menor o custo unitário da tecnologia, porque eu tenho mais gente produzindo, mais gente fuçando naquele meio, e aí a adoção fica cada vez maior. Há 15 anos, na minha época de controladoria de banco, só os bancos conseguiam pagar softwares ou sistemas de gestão que conseguissem rodar metadado. Só eles. E aí imagina, eu venho do Itaú com dezenas de milhões de CPFs ali, comprando no cartão de crédito todos os dias. Como é que eu faço cohort? Como é que eu faço o tal do ICP, Ideal Consumer Profile? Como é que eu digo qual é o meu perfil de cliente com esse tanto de dado possível, sem software? Ao longo desses últimos 15 anos, a adoção o aparecimento de uma porção de ferramentas é real. Então eu dou o exemplo básico do Copilot. Então rodar o Excel agora nunca foi tão fácil, porque eu não preciso necessariamente ser um monstro de Excel agora para brincar, eu preciso ter a minha base de dados e peço para o Copilot analisar. Isso é tão futuro que já tem uns 2 anos nos Estados Unidos. Sim. O que acontece? Aqui no Brasil, a Microsoft libera o acesso para a gente em 2024. Então, eu estou dando um exemplo, mas o Google Sheets tem a mesma função com o Gemini. Eu dou o meu banco de dados e pergunto qual é o melhor produto. Eu dou meu banco de dados, acesso ao meu banco de dados e pergunto qual é a minha estratégia para maximização de lucro. A conversa começa a virar mais prompt do que planning para que eu tenha as relações óbvias. E fazer prompt é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente não foi ensinado a criar enunciado, a gente foi ensinado a criar resposta em FP&A. Então é uma mudança de chave enorme. É uma área que é chamada para falar qual é o meu melhor orçamento. Maximiza a minha geração de valuation. Eu quero o melhor caminho. A gente ia cumprir, propor o caminho A, B ou C. Agora tem que perguntar. Aí você sobe a base lá agora, né? Eu fiz uma imersão há pouco tempo aí em IA também, para explorar um pouco esse mundo. E bati lá no Acquio, né? Eu sei que o Excel está trazendo, o Google Sheets está trazendo, sim, e ferramentas terceiras também, tipo um Acquio da vida. Sim. Você sobe lá um Excel lá e o cara te entrega um conjunto enorme de análises, sim, prontas para você começar a partir dali, né? Ou seja, o mundo da análise realmente está mudando, porque a partir dali ele já te dá uma leitura e você simula os cenários, né? Então, mexe nessa variável aqui, me diga qual vai ser o resultado. Mexe naquela e tal. O Excel já tinha alguma coisa sobre isso, mas as ferramentas atuais com IA realmente mudou e ao invés de eu mexer na fórmula, eu estou escrevendo, né? Sim. Eu estou perguntando para ele, estou perguntando em linguagem natural. Eu penso que isso pode enriquecer muito o dia a dia do gestor e ajudar o gestor a tomar a melhor decisão, que no fim do dia tem uma decisão que tem que ser tomada. Claro. Né? Vamos ver todos os números e tal. E como é que é essa parceria entre FP&A e aí o tomador de decisão mesmo, né? O CEO, o diretor da unidade, o diretor comercial ou de pessoas, enfim, onde
a área financeira, a área de planejamento está ajudando, né? Como é que essa parceria, como é que essas áreas se integram? Se nós analisarmos assim, o passado, Ronan, nós vamos encontrar assim, até uma certa animosidade entre as áreas financeira e a área comercial, por exemplo. Então é muito comum a gente encontrar essas picuinhas, essas pontinhas, né? Ou de inveja. Uns acham que o outro trabalha mais, o outro acha que o outro ganha mais, né? E isso acaba trazendo aí um histórico, né? No passado, de áreas que não se sinergizavam. Não sei se essa palavra é uma palavra adequada para usar, nem sei se ela existe. Mas a ideia é, se antes não tínhamos essa sinergia, agora essa sinergia ela se torna necessária. Por quê? Um não está contra o outro. Nós estamos todos no mesmo barco. E a capacidade financeira de fazer uma análise e trazer para o decisor, né, algo já mais organizado, mais estruturado, facilita a vida do gestor. Imagina um gestor comercial, né, com uma informação preparada. Né? Eu não vejo problema algum em me comportar como garçom da informação financeira. Preparar aquela informação para que ela seja consumida da melhor maneira. Por quê? A finalidade vai chegar naquela última linha que nós tanto desejamos. O trabalho em simbiose, o trabalho em sinergia da área financeira com a área comercial, ela vai trazer esse benefício a todos, que é os resultados sendo batidos, a lucratividade aumentada, o EBITDA respondendo melhor, e no frigir dos ovos todos vão ficar felizes. Então, eu penso que nós estamos entrando num novo modelo mais cooperativo, de mais integração entre áreas, de uma maneira mais apoiadora, né? Que a área financeira vem com essa proposta de colaborar para que a área comercial tenha uma informação de qualidade. A exemplo, nós encontramos hoje ainda empresários de uma cabeça mais antiga que não quer que ninguém saiba qual foi o lucro da empresa. Né? Ainda temos isso de uma maneira evidente no Brasil. Mas também temos como fazer a informação financeira chegar para que a área comercial seja conduzida para o resultado. A exemplo, todos podemos saber quais produtos têm margem bruta maior ou menor. Todos nós podemos saber quais são os fornecedores que têm uma margem bruta maior ou menor. E direcionar a força comercial para os produtos mais saudáveis, que são esses de margem bruta maior, vai no frigir, lá no final da última linha, refletir um resultado melhor. Então isso é o quê? A informação que a área financeira pode preparar, que esse FP&A vai poder fazer essa composição para servir bem a área comercial, né? Para que essa área comercial seja uma área comercial de maior precisão, e não assim, tiros de cartucheira. Temos que dar tiros de sniper. Temos que fazer com que algo de uma maneira mais assertiva, que esses recursos que a empresa tenha, seja aplicado de uma maneira consciente, para que o resultado seja um resultado consistente com efetividade, que é o menor uso do recurso, no menor tempo possível, na melhor composição que aquelas condições poderiam chegar. Então eu penso que essa é essa nova contribuição que o FP&A traz. É uma sofisticação, uma percepção um pouco mais abrangente, e eu queria trazer uma palavra para nós, a observação, a capacidade de observar, a faculdade de observar, né, tem que ser melhor trabalhada. Né? Essa capacidade analítica, ela depende dessa observação de qualidade, uma observação consciente, uma observação que traz uma parte contributiva no insight do decisor. E pensando aqui, Pedro, vou trazer um pouco para o contexto de alunos aqui, por exemplo, nós temos aqui no IPOG muitos alunos na graduação, temos alunos da pós, talvez estão se perguntando assim, como é que eu me capacito na questão dessa observação? Porque é uma coisa que não dá para só ler um livro, né? Assim, fala um pouquinho sobre isso, como é que alguém que está nos escutando aqui agora está pensando assim, puxa, legal, Camilo, entendi, como é que eu desenvolvo isso? Tá. A gente, graças a Deus, vive no momento mais democrático de conhecimento do planeta, da história humana. Né? Lá atrás, a aquisição de conhecimento ficava restrita a templos, a religião, e era até um tabu o acesso a conhecimento. Hoje é o contrário. Né? É tão o contrário que a gente sofre com o excesso de conhecimento. Né? Então, termos fontes de conhecimento confiáveis, com reputação, com verificação, nunca foi tão importante.
Eu fiz uma crítica há pouco tempo, né, na nossa conversa aqui, do nosso costume de, por exemplo, irmos para o trabalho ouvindo música. É uma delícia, sensacional, mas eu perco a oportunidade de ganhar acesso a uma pletora de possibilidades de podcast, por exemplo. Passar o final de semana em casa, com a família tomando uma cerveja, é uma delícia. Eu estou perdendo a oportunidade de fazer um MBA. Ter uma rodada de conversa no trabalho, ou ficar no eterno scrolling no Instagram, é sensacional, é viciante, é feito para viciar. Eu estou perdendo a oportunidade de ganhar acesso a periódico, a notícia. Então, eu te diria que o primeiro passo começa na atitude. Primeiro, oferta de educação, oferta de serviço, de informação, tem aos montes. Eu quero trazer para essa conversa uma frase que ninguém sabe se foi atribuída de fato ao Lincoln ou não. O folclore é que foi o Lincoln que falou. E eu adoro essa frase. Perguntaram para ele, Camilo, se você tivesse 6 horas para cortar uma árvore, como é que você faria? E ele fala, passaria 4 horas afiando o machado. Essa preparação é fundamental. Eu adoro essa frase porque ela mostra o poder do planejamento e da preparação pessoal. Então, o cara quer começar, eu gastaria um bocado de recurso, e o nosso maior recurso é tempo, muito mais que o financeiro. O financeiro você faz, de novo, o tempo você perdeu. O dia de hoje expira hoje. Então, eu colocaria um pedaço de tempo na formação pessoal com a aquisição de conhecimento. Ponto 1. Tem outra coisa importante, as pessoas não deveriam se furtar, e essa é a minha recomendação para todos os meus alunos, não deveriam se furtar de sentarem na cadeira mais estratégica. Mesmo que a atividade diária seja operacional. Eu posso ser o cara responsável por conciliação bancária de uma das contas da empresa, não tem problema. Você já entendeu o melhor dia de pagar dessa empresa? Você entendeu o melhor dia de receber? Você já calculou o prazo médio de pagamento dela? Você falou de ciclo financeiro dela? Você foi o passo além? É muito comum, ainda mais na nossa cultura latina, o venha a nós, vosso reino. E a proatividade fica guardadinha. Eu sou vítima de não ter acesso, eu sou vítima de um... Não, muda a chave, vai atrás. Se proponha a ser diferente. E a área de FP&A talvez seja a área mais difícil de entrar de uma empresa. É uma panelinha dificílima, porque as skills são tão aguçadas, o machado tem que estar tão afiado. É dificílimo entrar. Se a pessoa não se propuser a ser melhor 1% por dia, não entra. Esquece. Esse é um valor do IPOG, hein? Sim. Queremos melhorar 1% ao dia. E é isso, faz total ressonância com a missão do FP&A. É uma área tão complexa, tão difícil de trabalhar, se a gente não furar esse bolsão da zona de conforto, ninguém entra. Não entra. Uhum. Ou se entrar, não fica. Né? Você queria apontar? Aproveitando para fazer um gancho aqui do que os dois falaram, né? O Ronan, lá no começo, trouxe esse entendimento de que nós temos que fazer com que as contribuições sejam contribuições efetivas. Então, sentar na cadeira, ou imaginar-se sentando na cadeira do seu chefe imediato, é trazer um pensamento que ele talvez vá contribuir com ele. Né? O Ronan trouxe o approach do Rancharan, né? O que o CEO quer que você saiba. O que ele está dizendo nessa frase, né? Tipo assim, eu gostaria muito de ouvir o que você está vendo daí, o que eu estou fazendo de cá, né? Então, esse esforço de você pensar com a cabeça do seu chefe imediato, do seu diretor, do seu CEO, né? É contribuir com ele com uma ideia nova, com um insight que ele talvez não tenha percebido. Então, esse entendimento de trazer aquelas 5 características básicas que o CEO gostaria que você soubesse, é porque é ali que o jogo é jogado, né? E você também traz essa mesma percepção, que nós temos que ter essa capacidade. Só que hoje nós vivemos uma geração que eles estão, assim, na minha leitura, perdendo o foco. O excesso de informação, o excesso de conhecimento, o excesso de distração tem feito ou serem beija-flores, não dá tempo de sugar o que aquele conteúdo tem de bom, não dá tempo de assimilar e já quer partir para frente. E o cuidado que nós temos que ter com as IAs, né? Que ela não leve não leve ao raso a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar por si mesmos, né? Eu tenho feito uma reflexão. Eu estava numa rotina tão intensa que eu não tinha momentos em silêncio, né? E agora eu estou fazendo esse exercício de desligar o som do carro e pensar o que está acontecendo
com a minha cabeça. Né? Como é que eu estou enxergando as coisas? Eu estou refletindo, eu estou compreendendo e tirando lições daquilo que eu estou vivendo, senão eu acabo virando uma repetição. Então eu penso que é o seguinte, que as IAs vão trazer a sua contribuição, mas você precisa saber conversar com essa IA, saber perguntar, e para isso você tem que ter repertório. Se você não ler livros, se você não se instruir, você não vai conseguir extrair o que a IA tem. Ela não vai fazer o seu trabalho se você não souber conversar com ela. Ela deveria turbinar, né, a sua capacidade de fazer, né, o seu trabalho, certamente, né? Eu aprendi nessa conversa aqui sobre network, sobre estar informado do futuro, sobre usar a ferramenta de forma adequada para turbinar. Eu não posso ser preguiçoso, eu acho assim, usar uma palavra ruim, mas é isso, né? Assim, eu não posso ter essa preguiça de achar que eu tenho ali a tecnologia que vai fazer o trabalho por mim, que se ela vai fazer o trabalho por mim, eu não sou tão necessário mais também, né? E o meu dia a dia aqui de CEO é um pouco esse também. Se eu puder falar um pouco aqui sobre isso, né? Assim, o livro que eu falei do Rancharan é bem o que você falou mesmo, Camila, assim, e eu uso ele no dia a dia com o meu time aqui, que eu aplico exatamente o mesmo conceito. Olha, eu adoraria que vocês soubessem o que é crescimento, por que ele é importante e como é que a gente olha para ele. E se vocês tiverem algum insight sobre eles, que vocês, né, a partir do momento que estão sabendo o que é, vocês possam me avisar se eu não estiver enxergando aqui, né? Mesma coisa da margem, né? Olhar não só o bottom line, no DRE mesmo lá, o final das contas, né? O EBITDA ou o lucro líquido do negócio, mas olhar por unidade de negócio, por categoria de produto, enfim, né? Por períodos e etc, né? As curvas ABCs aí. O caixa, mesma coisa, né? Enfim, então eu tenho usado muito esse conceito e às vezes eu sinto, sim, que há um certo distanciamento, às vezes, né? De entendimento das áreas de finanças e tudo, né? Estamos até aqui no Hipócrita, acabou de entrar um novo CFO, né? Para poder nos ajudar, estou entrando junto comigo praticamente, né? Que eu estou recente aqui, para a gente poder exatamente dar essa nova direção, né? Um momento novo, um novo estágio aqui para o IPOG, para um futuro, né? Que nós estamos construindo diante de tantas transformações. E eu estou vivendo esse momento aqui agora como cliente da área de finanças, né? Assim, a minha exigência é grande, porque há muitas decisões a serem tomadas, e eu tenho um drive para decisão e para execução grande, mas sem, né, esse arcabouço, né, de ferramental que vocês falaram aqui, tanto do análise quanto do planejamento, que eu estou planejando para 10 anos aqui, fizemos um encontro agora e a gente está olhando para 10 anos. Você imagina em 10 anos tudo que vai acontecer que nós estamos falando aqui, né? E eu sinto, né, a necessidade e o desejo realmente de ter muito mais suporte dessa área. Então, meu time deve estar me ouvindo agora e vão ouvir, né? Eles estão sabendo, a gente está trabalhando junto, como são importantes, né, para que o negócio se consolide, vá bem, continue indo bem e faça muito mais do que já fez até aqui agora. Então, eu consigo conectar bem no meu papel aqui de decisor tudo isso que vocês estão falando, né? E eu busco hoje pessoas que tenham esse perfil que vocês estão falando aqui, do cara antenado, que ele acha que não cuida só da conciliação, não, ele cuida da meta de crescimento da empresa. Como é que no papel dele ele está ligado nisso e que insight que ele pode gerar, como é que ele pode desafiar. Esses são os profissionais que eu acredito que vão prevalecer para frente, né? Um pouco do que a gente estava falando de tendências em comportamento aqui. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, assim, que conselhos vocês dariam para pessoas que estão iniciando, né, ouvindo a gente aqui, para poder se adequar e olhando aí para o horizonte dos próximos 3, 5, 10 anos, como é que eles podem ir se preparando. Que conselhos vocês dariam? Se fosse dar um conselho, Camilo e Pedro, o que vocês dariam para esse pessoal? Ronan, se eu não fizer um comentário aqui antes, porque tá Então faz aí você volta no conselho. Eu tá vi que você ficou com me vontade. incomodando a vontade de falar, mas assim, o que eu percebi, eu tô chegando aqui aos meus 20 e poucos anos de formado, 27 anos de formado, e uma coisa eu aprendi nesse tempo para cá. Supervisor, quando ele erra, ele faz a empresa perder 10 mil reais. O gerente, quando ele erra, ele faz a empresa perder 100 mil. Um diretor, quando erra, faz a empresa perder 1 milhão. E dono, quando erra, quebra negócio. Então, assim, qual é o papel que nós estamos buscando? E aí cabe aqui a orientação. Que esse profissional tem uma cabeça de que ele precisa ter uma informação de qualidade a compartilhar e entendendo que essa informação tem que atender a quem vai usar essa informação para uma decisão. E que essa decisão é uma decisão
estratégica. Decisões de dono, decisões de CEO, decisões de diretores, não são decisões de milhares de reais, são decisões de milhões. Então, assim, quando os erros de cima acontecem, te leva para um caminho errado e esse caminho errado te faz perder milhões. Então, eu penso que isso é um conselho bom para quem vai começar, né? E busque os seus software skills, mas não esqueçam dos hard skills que eles são necessários, né? São basilares, por sinal. Você sem dominar o elementar, o básico, o raciocínio lógico, usar sua coerência, usar sua capacidade de discernir, né? Isso, só os números não vão fazer isso por nós, né? Então, não perca a sua capacidade de discernir, de raciocinar, de usar suas faculdades mentais, mas se prepare para que elas sejam ferramentas robustas, né? Então, seus hard skills precisam estar preparados. Porém, os software skills é esse entendimento, né? É uma área que, por natureza, já é uma área um pouco espinhosa, que tem uma conotação de fiscalização, né? Que os outros departamentos se sentem um pouco invadidos. Xerife, né? Isso, um pouco de xerife, né? Esse controle de gastos, controle orçamentário, isso acaba trazendo um certo desconforto para as demais áreas. Então, esse profissional também tem que desenvolver esses soft skills capazes de não estressar demais o ambiente interno do negócio, porque se nós não soubermos lidar com isso, você causa um estresse e isso acaba atrapalhando o clima do negócio, né? Acaba prejudicando a cultura da empresa. E esse é Guerra civil. Conselho. É isso aí. Provoca guerra civil. Pedro, que conselho você daria para uma pessoa que está iniciando nessa área? Vamos lá. Eu queria sugerir para os nossos futuros alunos e para todo mundo que nos ouvir aqui que quer começar em FP&A o mapa da mina de como começa. Eu diria 2 conselhos para quem quer começar. O primeiro delas é... Toma nota aí. Fazer GN. São 3. O começo faça o gestão de negócios aqui com a gente. E aí você vai ter o Camilo, também estou no curso, vai ter esses pessoas que sabem do que estão falando. Mas eu queria começar o meu conselho falando, faça matemática. Olha só, o nosso país tem 21 milhões de CNPJs. Se eu tirar as MEIs, sobram 7 milhões de empresas. Capital aberto são 550. Então, 6.999.450 CNPJs possíveis e passíveis e demandadores de entregas de FP&A. Se você tivesse 80 vidas, você não conseguiria atender todo mundo. Então, existe um pool gigantesco de oferta ou de demanda desse tipo de trabalho. Então, a pessoa que quer começar e está escolhendo qual área, eu estou te dizendo, essa área todo mundo precisa. Absolutamente todo mundo. E o carrinho de pipoca, que tem que escolher qual é o fornecedor, que dia que ele vai para a porta da igreja, qual é o melhor carrinho, qual é o custo da pessoa que vai empurrar o carrinho, comissão e tudo mais, e tributo, até a multinacional. Todos precisam. Então, faça matemática, você vai ver que é uma área fundamental. O segundo, é muito comum que as pessoas coloquem em ordem de prioridade como começar a FP&A, o que eu particularmente depois de 18 anos nessa área, aprendi que é a ordem inversa do natural. É muito comum que as pessoas coloquem primeiro, vamos criar os números, me dá aqui acesso ao sistema, deixa eu ver a conciliação, deixa eu ver DRE, pega o material da contabilidade e depois passem para o planejamento para a estratégia. Num país que tem tanta defasagem de conhecimento, pega os 210 milhões de brasileiros, tira criança, tira idoso, sobram 110 milhões de brasileiros. 1,5 milhão pós-graduados. 6 milhões graduados. Então a gente vive apagão de mão de obra qualificada. Portanto, fazer gestão não é uma commodity. Saber fazer gestão não é uma commodity. É raro. É artigo de luxo. Uhum. Portanto, empresas com números, com RP bem implantado, com um relatório bem feito, com um padrão numérico, contábil, financeiro bem construído, essas empresas são raridade. Ter um número e começar com um número é joia. É o mais alto grau de sofisticação de uma empresa. É o que o Leonardo da Vinci falou. Sofisticação é quando o negócio é muito simples. É o mais alto grau a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Ter um número é o final da cadeia. 100% das empresas no nosso país tem algum nível de estratégia.
alto ou baixo. Ou o cara começou um negócio porque ele é bom vendedor, o cara começou um negócio porque ele é bom de operação, porque ele conhece, viu uma oportunidade e foi lá empreender. Rudimentar ou não, ele tem alguma estratégia. Começa dali. Você quis atender quem? Como? Com quais produtos? Com quais serviços? Qual o custo disso? Você está querendo chegar aonde com o seu negócio ano que vem? Quem são os seus principais concorrentes? O que você está vendo de ameaça ali na frente? Com qual dinheiro você começou? Começando pela estratégia e depois descendo para números. Eu diria que essa ordem que geralmente a gente pensa o contrário. Deixa eu ganhar acesso às coisas aqui, depois eu... Não. Número é o mais alto grau de sofisticação. As empresas não têm. Precisa compreender primeiro do que é feito o negócio, os fundamentos do negócio e tal. Tá aí ótimas dicas para você que está ouvindo aí o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Legal, eu queria partir aqui para uma fase já mais final. Eu queria pedir para vocês dois trazerem aqui cada um case que vocês viram a aplicação desses conhecimentos de FP&A e que vocês viram alguma transformação que vale a pena contar aqui para a nossa audiência. Pensa aí, quem quiser começar, pode escolher um case prático, não precisa revelar o nome da empresa, obviamente, mas que você diga como é que era, o que foi que a gente fez, com que ferramenta, qual foi o trabalho que vocês viram acontecer e o resultado final. Queria que vocês compartilhassem aqui, que isso que eu acho que é bem legal também mostrar na prática, assim, o que mudou na vida. Quem quer começar? Bom, eu vou começar com um caso que nós estamos ainda atendendo, uma empresa do segmento de varejo. Hoje nós temos 82 clientes, desses 82, mais da metade é varejo, e esse tipo de negócio tem uma margem muito estreita. Varejo alimentar. Isso, é varejo como um todo. Aí nós temos clientes desde a área farmacológica, alimentar, de distribuição de produtos para carro, então o varejo ele é bem abrangente. Só que essas empresas sofrem de um mal, que é uma margem muito estreita, porque os produtos são muito parecidos. Então, numa distribuidora de medicamentos, se você tem Neosaldina, o concorrente também tem. Se você tem lá Xarope Vic, ele também tem. A sua logística é a mesma dele, você não tem... o fornecedor logístico é o mesmo. Então, se você vender para um cliente, o dia de chegar a mercadoria é o mesmo que se ele comprasse do concorrente. Então, isso vai dificultando, né, você entregar valor por serviço. Então, vai muito por uma briga de preço, né, e capacidade de financiamento de venda. Né? Então, se você não tiver a precisão de compreender o que é o seu negócio, você vai acabar sofrendo de um problema que quebra muitos distribuidores, que é depender de capital de terceiros. Eu chego a dizer que é proibitivo você hoje estar nesse segmento e usar dinheiro de terceiro. A margem é tão estreita que se você usar o dinheiro de banco, o seu lucro já fica ali. Se você antecipar cartão de crédito, normalmente essas empresas não trabalham com cartão, mas se você antecipar recebíveis... Distribuição não. Isso, distribuição porque não é o cliente final, né? Então, só de antecipar os recebíveis, a sua margem já ficou ali na estrada. Então, é necessário que você tenha um nível de organização muito grande, que ao invés de você dar um tiro de cartucheira, dê um tiro de sniper, né? Desculpa a brincadeira, mas é capar o mosquito na bala a 10 metros de distância. Hoje nós temos que ter essa precisão, né? Fazer... Essa é nova. Essa vai para o meu glossário. Então, como é que é aí? Capar o mosquito? Capar o mosquito na bala a 10 metros de distância. Nossa. Então, assim, tem que ter um nível um nível de precisão no que você está fazendo muito grande, né? E para isso você precisa conhecer bem o seu negócio, conhecer bem o seu mix de produtos, essas categorias de produto. E esse caso em específico foi feito um trabalho essencialmente de conhecer o negócio, chegar a um nível de informação que a empresa não estava acostumada e ajudar o empresário a fazer a leitura fina de onde é que estavam as gordurinhas, né? Porque eles erravam um pouco, tá? Muito esforço, né? E eles erravam um pouco. Mas esse errar um pouco era 1 ou 2 graus, mas se você pega ali 2.000 quilômetros, 1 ou 2 graus, dá uma diferença muito grande com o objetivo. Então, o que nós fizemos? Nós percebemos que havia um ajuste fino a ser feito, houve uma redução de mix de produto, houve uma concentração em fornecedores estratégicos que tinham uma margem mais agradável ao negócio, a venda diminuiu um pouquinho, ao invés de correr obcecadamente pela venda, e o lucro foi super satisfatório. Não vou abrir números porque provavelmente esse nosso podcast vai chegar nos empresários. O importante, eu acho que a mensagem aqui é
Olha que interessante. Uma empresa que performava bem, mas a ferramenta ajudou a encontrar, num pequeno espaço, uma melhoria que mudou o bottom line. Imagine que os empresários acionistas estão satisfeitos nesse momento. Quer dizer, foi um fine tuning, não é nem pegar uma coisa que estava completamente desarrumada, né? Mas um fine tuning que permitiu um negócio que fatura bilhões, qualquer, né, 0,5 ali na linha final, muda realmente o jogo, né? E o ganho nesse caso específico foi uma margem bruta 2% maior. Uau. E que quando a gente faz um dever de casa, você não deixa vazar em outras áreas, como despesa financeira, custo fixo que cresça, né? O que acontece? Isso vai para baixo. Isso vai chegar na última linha. Legal. Tá? Parabéns Esse é pelo um bom trabalho. exemplo. E Pedro, conta aí então um caso para nós aqui. Que você possa falar. A falta de um tem dois, que eu acho que valem a pena serem divididos. O primeiro, a gente fez a Tag tem hoje alguma coisa próxima de 200, 250 clientes. A gente fez um trabalho para uma empresa no ramo de real estate, construção civil e incorporação, de 45 anos de vida. A Tag tem 8. Então é uma empresa algumas vezes mais velha do que a própria Tag. Passando pelo viés e todos os desafios que estão presentes na mudança de gestão. Então, a segunda geração assumindo. E pela primeira vez na história desse negócio, uma mudança de geração e gestão tem um monte de problema, o negócio começou a apontar para baixo. Começou a faltar dinheiro. E era a salvação da lavoura, o maior empreendimento da história dessa empresa, numa cidade no interior do Centro-Oeste, um loteamento. Era o maior e seria, na visão deles, acostumados a pensar em negócio de um jeito mais arcaico, menos profissionalizado, seria a salvação da lavoura. Bom, eu conto esse caso com muito orgulho porque mudar uma decisão ou o ambiente cultural de uma empresa de quase 5 décadas de vida é difícil para burro. A gente construiu em loco, vamos lá, entender cooperação, porque se eu ficasse no Excel, se eu ficasse aqui só no BI, eu não convencer ninguém. Então a gente foi para a praça, fomos na cidade, conversamos com o construtor, falamos com sindicato patronal, fomos entender oferta de produtos similares na região e montamos a primeira análise de viabilidade econômico-financeira de longo prazo, com pé e cabeça da história de uma empresa de 5 décadas. E mostramos, se eles fizessem aquele negócio, eles quebrariam. O que era a salvação da lavoura virou uma ameaça contundente e real. Porque a formatação, a curva de obra deles versus a curva de vendas deles estava muito desequilibrada. Aquele negócio horroroso na viabilidade, destruição de valuation. Peraí, vamos equalizar a venda e obra. Falamos com o prefeito, ganhamos mais não sei quantos anos para completar a obra, empurramos descasamento de caixa para o futuro, antecipamos, botamos quente e oferecemos comissão maior comissão na história da empresa de 5 décadas para o comercial botar quente, vender antes, e equilibrou o negócio por tudo no valuation. Um monte de fundo querendo, quer antecipar, eu faço oferta de antecipação aí de carteira, faço CRI, faço CRA, faço o que você quiser aqui. Então mudou. Eu conto esse caso com orgulho porque, de novo, a gente foi mexer em ambiente cultural e é dificílimo fazer isso. Deu certo. Interessante. E o outro que eu queria contar é um caso conhecido de mercado, com todas as informações disponibilizadas de mercado, não foi nem da Tag. É a Apple. Há 2 anos menos, 1 ano e meio, a Apple tira da Lamborghini o diretor-geral da empresa para o projeto, e aí 2 meses depois ele levou 40 engenheiros com ele, para o projeto do Apple Car. Não sei se vocês já viram imagens do sketch do Apple Car, é uma coisa linda. Eu não gosto de Apple, não gosto de carro, não gosto de gastar dinheiro, achei um negócio maravilhoso. Carro autônomo, pedido por aplicativo. Então, olha como o mercado não é óbvio. Ele ia gerar competição para Uber, para táxi, a Apple. Só para usuário de iPhone, só para quem tem Apple Store. O planeta evolui muito em 18 meses, os LLMs, os modelos de linguagem largos, né, grandes, tomam conta, AI toma conta, a Apple desliga uma divisão inteira de Apple Car, coloca todos os recursos disponíveis para inteligência artificial. Alguém fez a conta lá atrás da viabilidade do carro, a mesma conta que eu fiz para a turma, fez a conta para o carro, falou, dá dinheiro, é o futuro, e ao longo do caminho, alguém teve que olhar para fora e falou, peraí, tem um pote de ouro chegando e tem um tal do fear of missing out. Se a gente não entra, alguém entra, e vão entrar pesado, a Microsoft comprou o OpenAI, alguém vai entrar pesado.
Então, o Musk aí O captando. Musk captando, alguém vai disputar esse troço. Então, para o recurso, foca 100%. A Meta fazendo o metaverso, que é esses povos. Vamos olhar a AI. E eles desligam uma divisão inteira, jogam fora o investimento feito, porque alguém fez a conta que ganhariam muito mais dinheiro, seria muito mais rentável, muito mais gerador de valuation, uma outra divisão de AI. Não por acaso foram os primeiros caras a fazerem gadgets. Um wearable, o Apple Vision Pro, que é feio e funciona muito bem, só tem eles. 40 pratas no Brasil para comprar. Essa mudança eu acho brilhante, genial de estratégia, porque alguém fez uma conta lá atrás, sentiu o mercado e falou, tem uma oportunidade. Não sei se exatamente foi a turma do FP&A, mas alguém olhando o mercado fez a viabilidade. Esse papel de pivotar, olhar para fora e pivotar a estratégia e a alocação de recursos é o papel do FP&A. Legal, ótimos exemplos. Queria, já caminhando aqui para o final, falar um pouquinho, então, já que condensar é muito tema, né? É uma área muito vasta do conhecimento, assim, super útil. Eu acho que a gente deixou algumas mensagens importantes aqui para a nossa audiência. Eu queria terminar aqui falando um pouquinho sobre o nosso MBA. Afinal de contas, né, aqui no IPOG, nós somos especialistas em levar, né, conhecimento profundo para os profissionais de mercado, com gente especialista também, né, ministrando essas aulas aqui, transferindo conhecimento, compartilhando experiências, né, habilitando networking aqui. E nós temos o nosso MBA em gestão de negócio, controladoria e finanças corporativas aqui. Vocês são parte, você, Camilo, coordenador, o Pedro é um dos professores do curso. Queria que você falasse um pouquinho, Camilo, sobre o curso e também o Pedro pode dar um pouquinho de insights aqui. O que é que as pessoas que eventualmente estão nos assistindo podem esperar, né, de encontrar nesse nosso MBA? E, enfim, vocês puderem comentar um pouquinho para a nossa audiência aprender sobre o que vão não só esperar, mas e depois do curso eles vão estar habilitados a fazer o quê? Ronan, o curso de gestão de negócios, ele é um curso abrangente. Ele abarca muitas profissões. Então, nós buscamos trabalhar a cabeça do nosso aluno para negócios. Qualquer tipo de negócio. Hoje ele está num negócio, amanhã ele pode estar em outro, ele pode empreender para ele próprio. O importante é trabalhar a cabeça para que ele possa aprender a pensar por si. Não ficar dependente de outro para ajudá-lo a chegar nas suas conclusões. O aluno ele entra de uma forma, ele sai transformado. Primeiro porque ele vai adquirir o que nós chamamos de proatividade. Ele vai adquirir musculatura própria. Né? Ao longo do curso é muito semelhante, vou fazer uma analogia com o CrossFit. Né? Quando você entra, você vai se empolgando com os próprios resultados iniciais e lá na frente você não fala de outra coisa a não ser CrossFit. Você vai contar que você está no CrossFit. Isso. Então a pessoa vai ficar nesse Vem fazer CrossFit aqui no IPOG, é isso. É o CrossFit das finanças, vamos usar essa metáfora. Mas assim, isso te traz autonomia, te traz uma capacidade de pensar por si mesmo, uma capacidade de pensar, de elaborar estratégias para si mesmo. Né? Então você pode aplicar isso de uma maneira para a sua carreira, para que você possa ter ascensão profissional, buscar galgar cargos maiores. O curso foi pensado para que você possa ter essa autonomia de pensamento, que você possa desenvolver raciocínio crítico, que você possa analisar números, para que você possa analisar estratégias, para que você possa analisar negócio. Tem um dos módulos, que é o de diagnóstico organizacional, que é raro você encontrar no mercado. Nós fazemos com todo carinho, porque da mesma maneira que um médico, quando ele erra no diagnóstico, o tratamento do paciente sai errado, nós fazemos a mesma analogia com uma empresa. Quando você faz uma leitura errada do negócio, daquelas condições, daquele status atual da empresa, que nós chamamos de diagnóstico organizacional, você acaba remetendo a tratamentos errados. Então, o diagnóstico ele é 50% do nosso esforço do tratamento futuro. Então, acertar na doença é muito importante. E o IPOG faz isso com muito esmero, de preparar a cabeça do nosso aluno para que ele compreenda que dentro de uma empresa, para que ela possa deslanchar, ela precisa primeiro saber sua posição inicial. Né? Para que eu possa traçar um bom plano, eu preciso saber de onde é o meu ponto inicial. Quem conhece um pouquinho de cartografia, né? Para eu ir para o plano B, para o ponto B, eu preciso saber qual é o ponto A. E o ponto A é o diagnóstico. Então, essa disciplina é uma disciplina muito importante. Tem várias no curso, mas eu gosto de dar ênfase a essas que te fazem a parar para analisar
o negócio como um todo e dali para frente gerar as informações que vão subsidiar as decisões. As informações subsidiam o processo de tomada de decisão. E nós, como um todo, somos decisores. Todos nós, consciente ou não consciente disso, somos decisores. Você toma decisões pequenas todos os dias, médias uma vez por mês, grandes algumas vezes no ano, né? Então, nós somos decisores por essência. E a qualidade da decisão tem a ver com a qualidade da informação e a qualidade do seu preparo. Então, aqui nós ensinamos o nosso aluno a raciocinar dentro de um negócio de uma maneira abrangente, né? E o componente, o combo, né, das nossas disciplinas, ele tem olhado para uma formação mais de vanguarda, de preparação do aluno para essa proatividade que ele necessita para levar a sua vida. E eu queria encerrar com uma frase, né, que diz o seguinte: o futuro não é o lugar para onde nós estamos indo, mas o lugar que nós estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo transforma tanto o realizador quanto seu destino. Essa frase tem o que embutido nela? Proatividade, não esperar ser mandado. Tenha sua proatividade e saiba usar bem as informações que, bem intencionados, com o bem no coração, a gente vai conduzir melhor a empresa. Legal, obrigado, Camilo. Vou passar aqui para o Pedro. Pedro, então, falar um pouquinho do curso, do que você tem visto lá, o que a nossa audiência pode esperar. Então, eu vou falar para o meu aluno futuro aqui, olhando. Manda tá? ver. Eu diria 3 coisas, se você quiser entrar aqui no nosso curso. A primeira coisa, tem um casamento ideal a ser feito, na minha sugestão para você como seu professor, do nosso curso do GN com um curso de inglês. Você ouviu aqui no nosso podcast uma porção de termos em inglês. Não é o IPOG que escolheu, não é o Pedro ou o Camilo que escolheu, é o mercado que escolheu a língua inglesa para falar de negócio. Então, eu acho que vale a pena investir um dinheiro e um tempo seu em inglês, e o seu hábito de leitura deveria ser revivido. Na sua infância, com certeza, você leu pra caramba, e hoje a gente fica meio mole, vendo muita série, passando mídia social. Eu colocaria uma disciplina na sua vida de 20 minutos, 40 minutos por dia de leitura. Casa GN, com essas 2 coisas, eu acho que sua vida começa a mudar, sua formação começa a mudar sem dúvida. Segunda coisa que eu queria te falar do GN esse curso não é para quem quer ser pecinha, da engrenagem. O curso não é para um cara que só quer ser especialista em um processo. Eu gosto pra caramba de cuidar de pagamento. Eu gosto pra caramba de cuidar de construir Excel. Vai fazer um curso rápido no Excel, no IPOG. Tem o tal do CAP, que são cursos de curta duração, são muito bons, podem te ensinar BI, Excel, uma porção de coisas. O MBA do GN não é para isso. O MBA do GN forma um cara cada vez mais conhecedor de negócios, é um perfil mais generalista. Se você quer conhecer e quer inflar sua capacidade de falar de negócio, falar de gestão, é um curso brilhante para você. E meu terceiro e último ponto para você você vai me ver 2 vezes, em 2 disciplinas. Eu tenho a cadeira de Evaluation e tenho a cadeira de Análise de Relatórios. Se você for o cara da zona de conforto, não vem para minha sala de aula. O GN é feito para fera, criação de fera. É criação de gente muito boa. A gente coloca foguete no seu patins. E sem sacrifício de tempo, de deixar a família de lado, de ter que estudar, de ter que ir atrás, de ter que brigar pelo seu desenvolvimento, você não vai chegar lá. Então a gente criou na metodologia do GN essa fábrica de ferinhas. Estou há alguns anos, quase 10 anos, como professor desse curso, e eu já vejo vários alunos em posições de liderança muito estratégicas, assumindo grandes operações que começaram comigo lá atrás. A fábrica de fera fez efeito e é comprovada. Então não é zona de conforto, não é curso que você paga e finge que aprende, não é curso que você paga e finge que você vai ser demandado pelo seu tempo, pelo seu esforço, antes da aula e depois da aula, e você cria uma rede de networking maravilhosa com um monte de fera. Tá? Então essa é a minha mensagem. Quer ficar em casa, quer tomar uma cerveja, ou quer uma coisa mais mole, mais fácil, não vem pro GN. Legal, Pedro, legal. Que recado esse aí, uma provocação total. Aí. Você tem 10 anos, então você começou com 5, né? Deve começar com 5, 6, a barba branca aqui, depois vocês tiram na edição a barba branca aqui, né? O cabelo branco. E Camilo. Já que nós estamos falando do curso, é para não deixar de fora esses 2 grandes diferenciais. Eu penso que você pode escolher boas escolas a nível Brasil,
Mas o IPOG tem suas características como escola que faz ela ser uma escola diferente, né? A primeira delas é que nossos professores são de mercado. Então, quando nós vamos lá, escolhemos um profissional como o professor Pedro, né? O que a gente está trazendo é a bagagem profissional daquilo que ele viveu naquela disciplina que ele está ministrando. Então, naquela disciplina, ele tem vivência, né? Para poder falar o que funciona, o que não funciona, como é que ele adapta aquela teoria à realidade. Ou seja, o livro em si te ensina, mas o exemplo do professor tem uma capacidade de assimilação que isso faz a diferença para nós. Então, professores de mercado é uma primeira condição. E a segunda são as ferramentas. O IPOG é uma escola de ferramentas, é uma escola de ensinar a fazer. Então, quando nossos professores vão para a sala de aula, ele quer te transmitir aquelas ferramentas, ele quer te repassar isso. E os nossos professores têm essa orientação de não só ensinar, falar sobre o conceito, fundamentar tecnicamente o que ele está falando, mas também fornecer ao aluno um mínimo de benchmarking, de ferramentas, né, de planilhas já prontas para que eles possam levar. E o nosso professor também é acessível, né? Ele não está se endeusando, né? Ele está acessível ao aluno. Os nossos professores, ele comunica com esse aluno de uma maneira muito assim, de igual para igual, né? É uma troca gostosa que acontece em sala de aula. E nós estimulamos também os alunos a trocar as experiências que eles trazem uns com os outros, porque eles têm muita vivência e muito chão rodado quando eles chegam em sala de aula. Uma grande parte deles. Então, isso a gente estimula essa troca através do método IPOG. Sensacional. Então, você ouviu aí, né, do Camilo e do Pedro um pouquinho sobre o MBA nosso em gestão de negócios, em controladoria e finanças corporativas. E se você tiver mais interesse, dá uma olhada no site ou entre em contato com a gente, tem todos os nossos contatos aí, você vai poder nos acionar, falar com alguém que possa te orientar e te dar mais informações sobre como é que você pode escolher a melhor formação para vocês. Certamente essa ficou aqui ao longo desse podcast um monte de dica para você, né? O quanto que há uma demanda, sim, né, por profissionais no mercado. Tem muitas das empresas hoje estão procurando pessoas para poder ajudar e nas suas finanças, enfim, nessa área, né, de controladoria, de finanças, de gestão dos seus negócios. E esse é um curso que vai te ajudar a se preparar para isso de uma forma mais abrangente, mais ampla, com um método que não só te provoca, como o Pedro falou aqui, mas que faz você ter atividades práticas, enfim, experimentar nas versões presenciais, né, do curso, na versão presencial, você também vai poder desfrutar do dia a dia aqui, do networking, de uma forma muito mais intensa. E se por algum motivo você não puder, né, se deslocar para poder participar numa dessas versões, né, dessa versão presencial, você pode fazer também a versão ao vivo, online, que você também vai ter acesso ao mesmo conteúdo, enfim, conforme a sua necessidade. Então, fica aqui o nosso recado para você buscar mais informações e eu agradecer aqui mais uma vez aos convidados pela edição número 2 do nosso IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Camilo, muito obrigado. Pedro, muito obrigado aqui pela participação. Foi um prazer. Espero revê-los em breve aqui para a gente falar de outras coisas. Quem sabe um episódio só sobre valuation, né? Quem sabe só um episódio específico sobre isso, para a gente falar. Você imagina um mundo de coisas que a gente pode falar por aí. Eu estou super curioso para voltar a falar com vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. É um prazer. Nós que agradecemos. Estamos juntos aí. Obrigado, Camilo. Obrigadão. Tá bom? Um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima edição do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Até lá. Te espero na minha sala, hein? É isso aí.